internautas, é um prazer estar aqui com vocês novamente no programa Tribuna do Consumidor, passado pela TV que inaugurou esta era na internet. Muito bom estar aqui com vocês e hoje eu trouxe dois grandes conhecedores de um tema que eu acho que atrai todo mundo, que é o que nós vulgarmente chamamos de erro médico. Eu vou passar a palavra a eles para nos cumprimentarem e aí a gente vai começar um grande debate. Primeiro o doutor Henrique Caivano, que é professor tanto da Faculdade da Escola Paulista de Medicina quanto da São Francisco, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, em Medicina Legal e Bioética. Doutor Henrique, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Boa tarde, tudo meu. É uma alegria, uma honra ter sido convidado pela doutora Rosana Chiavassa, que é nacionalmente conhecida pela luta que ela fez de muitos anos para cá, tentando equacionar esse problema do erro médico, como bem ela falou, chamado vulgarmente erro médico, ou entre aspas, de erro médico, porque numa primeira situação a gente tenta sempre verificar o que aconteceu, para ver se aquilo foi realmente um erro médico ou está sendo chamado de. E também aqui com a gente o doutor Jean Vito Ardito, advogado, mestrando, e que também ama esse tema, essa matéria do nosso direito. É um grande prazer, doutor. Doutora Rosana, doutor Henrique, prazer é todo meu. E é um enorme prazer estar aqui com os internautas, estamos à disposição para esclarecer, para debater um pouco mais sobre esse vulgarmente conhecido erro médico, ou o que para nós no direito nós chamamos na seara de responsabilidade civil. Então vamos lá, e eu vou começar a tentar quebrar esses paradigmas que existem. O que hoje, professor Henrique, se entende ou está correto falar erro médico? Como é que o cidadão, como é que o consumidor pode usar um termo correto? Está certo falar isso? Não está certo? Como é que é isto? Muito bem. Para a gente entender uma situação como realmente de erro médico, nós temos que ter os elementos da responsabilidade civil, como bem falou o meu colega. Em primeiro lugar, nós temos que estar diante de um ato médico lícito. O que é isso? Um ato médico feito dentro da lei. Portanto, o indivíduo, para realizar esse ato, ele tem que ter as suas habilitações profissional e legal. Ou seja, ele tem que ter o diploma, que é a habilitação profissional, e a habilitação legal, ou seja, a inscrição no Conselho Regional de Medicina. Parece uma besteira a gente dizer isso, parece óbvio, mas muitos casos veiculados, rotulados como sendo de erro médico, o indivíduo não era médico. Era estudante de medicina ou era médico em outro país, mas não estava legalmente habilitado no Brasil. Então nós estamos diante de outras situações, exercício legal da profissão ou eventualmente curandeirismo, mas não erro médico. Então nós temos que ter um ato médico lícito, ativo ou passivo, ou seja, comissivo ou omissivo, fez o que não deveria ter sido feito ou deixou de fazer aquilo que deveria ter sido feito. Então, um ato ativo ou passivo que levou, que produziu um certo dano, maior ou menor, inclusive a morte, e o elo de ligação, o nexo de causalidade entre esta ação ou esta inação e a lesão é dado pela culpa. E culpa, nas suas modalidades aquilianas, nós temos a negligência, a imprudência e a imperícia. Fora disso, nós podemos ter dano sem ter culpa. Nós podemos ter o ato lícito, o dano sem ter a culpa. E aí nós estaríamos diante de um acidente ou de um mau resultado. Felizmente, para a classe médica, ainda a maioria dos casos rotulados como erro médico são acidentes ou maus resultados. Mas, infelizmente, uma porção nada desprezível são realmente casos onde houve culpa. Eu costumo falar sempre que negligência é quando você coloca o bolo no forno e você esquece ele e ele vai queimar. E a imprudência é quando você coloca o bolo no forno e você tira ele do forno antes dele estar pronto e ele vai ficar encruado. Então, negligência, deixa para lá, daqui a pouco eu vou. A imprudência é você ir com muita afoiteza. Mas eu acho que essa explicação foi muito interessante, professor Henrique, porque
envolvendo o médico, é necessário a culpa. Mas aí eu pergunto para o doutor Jean Vitor, e quando você vai lidar com um fato que não é necessariamente um ato médico? Por exemplo, um enfermeiro que deu uma medicação errada. Por exemplo, deixaram o chão molhado no hospital e um transeunte, ou o próprio paciente, ou um familiar, leva um tombo e acaba dando um entorse na perna, enfim. Isto também é passível de responsabilidade e contra quem? Contra o hospital? Enfim, como que a justiça vê isso? Doutora Rosana, esse é um ponto extremamente interessante porque costumeiramente é comum no linguajar e até na prática verificar-se que fala-se em erro médico não somente em caso de responsabilidade civil do médico, e sim quando há responsabilidade civil do próprio hospital ou até mesmo da própria equipe que o médico lidera. E nesses casos, obviamente, não há dúvida disso, principalmente após o advento do Código de Defesa do Consumidor, tem-se a responsabilidade no caso do hospital, nesse exemplo dado pela doutora. Por quê? Porque o hospital ele tem que pregar pela segurança e pela prestação de um serviço adequado. Isso são direitos básicos do próprio consumidor. Então, foge da livre expectativa, da legítima expectativa do consumidor, ou até daquela vítima do acidente de consumo, um acidente, um escorregão dentro de um hospital. E muitas vezes, como o próprio doutor Henrique disse, não se fala tão somente na culpa do médico, e sim da questão do próprio e de outros elementos externos. E não só o médico acaba sendo responsabilizado, também pode vir a ser responsabilizado o hospital, o próprio plano de saúde. Então, acho que fica começando a delimitar, né? Você, internauta, se você quiser, você poderá, dependendo do caso, processar o médico, processar o hospital ou até mesmo o plano de saúde. Mas, claro, a gente, antes de ter certeza ou de achar que é um erro médico, é indispensável que você se assenhore do prontuário médico, que é onde tudo está anotado, ou da ficha de atendimento no pronto-socorro. São dois assuntos que eu quero enfrentar agora. Professor Henrique, o prontuário é direito do paciente, é do hospital? Como que é isso perante a legislação? O prontuário é do paciente. O hospital ou o próprio consultório do médico é o seu fiel depositário, porém ele é do paciente. Ele pode ser pedido pelo paciente ou pelo responsável legal e o médico tem a obrigação de, se não dar o original, pelo menos uma cópia legível onde constem todas as informações daquilo que foi registrado sobre o paciente, tanto em termos de diagnóstico quanto de conduta. Então, tanto a ficha do médico, como a ficha do hospital, como a ficha do pronto-socorro é do paciente e o médico, o hospital são guardiões desse documento. Basta o paciente ou o representante legal pedir isso. Mas e se o hospital, doutor Jean Vitor, se recusar a entregar? O que é muito comum, infelizmente, né, doutor Henrique? É impressionante, uma resistência em entregar. O que o cidadão pode fazer para conseguir obter esse prontuário? Rosana, esse é um caso extremamente emblemático, por quê? E ele é até agravado, no caso de, infelizmente, na morte do paciente. Por quê? Porque os hospitais, eles com base em um parecer do Conselho Federal de Medicina, salvo o melhor juízo, o parecer 10, eles negam a entrega desses prontuários, alertando que somente com autorização judicial ou com autorização do próprio Conselho Federal de Medicina é que entrega-se o prontuário para os familiares. Então, são duas situações distintas. Primeiro, se o paciente ainda vivo vai e faz uma solicitação administrativa para o hospital do prontuário médico, o hospital entrega, na maioria das vezes, sem maiores percalços. A situação é diversa quando isso ocorre no falecimento, ou seja, nessa situação, há necessidade, muitas vezes, de um ajuizamento de uma ação judicial, justamente pleiteando que o juiz determine que o hospital, sob pena de busca e apreensão no caso, entregue os documentos.
Doutor Henrique, aí eu faço a pergunta, será que não fica para o magistrado que pega uma ação, um pedido desse, porque esse mesmo juiz que vai apreciar o pedido de busca e apreensão do prontuário é quem vai analisar um eventual processo de erro médico. Será que não fica para esse magistrado uma impressão de que algo está errado pelo fato do hospital se recusar a fornecer esse prontuário? Sim, até poderia se caracterizar um crime de desobediência, né? Tanto da autoridade judiciária, o juiz, quanto da autoridade policial, que muitas vezes solicita essas cópias. O Conselho até mudou, eu não me lembro de memória o número do artigo, mas porque no capítulo do sigilo profissional, documentos médicos são sigilosos. Então o Conselho procurou contornar essa dificuldade entre nós obedecermos ao que reza o Conselho Regional de Medicina, o Código de Ética Médica, e o que nos pede a Justiça. E a forma de contornar foi entregar cópia do prontuário, mas ao mesmo tempo solicitar sigilo daquela documentação, no sentido de que ela seja manuseada por alguém da confiança do juiz, provavelmente o perito judicial. Então eu estou cumprindo uma determinação judicial para não caracterizar a desobediência, mas ao mesmo tempo estou protegendo o sigilo do paciente, solicitando que seja manuseado apenas pelo colega perito. Mas, doutor Henrique, desculpa até interrompê-lo, mas é que aí tem uma situação até agravante. Por quê? Porque nesses casos costumeiramente chamamos de erro médico, é necessário prontuário justamente para o paciente verificar e consultar um médico de confiança dele, um outro médico, para averiguar se há necessidade ou não do ajuizamento, se há possibilidade, se há chance de êxito em uma eventual demanda. E se ele, somente no curso de uma demanda, consegue isso, isso é até meio dispendioso e até comum na justiça. A meu sentir, esse parecer do Conselho Federal de Medicina, já tive a oportunidade de inúmeras vezes atacá-lo em processos, para não chegar à Constituição, chegando até mesmo à Constituição, é inconstitucional e ilegal, porque ele veta o direito de acesso do próprio consumidor às informações dele, de um familiar dele, justamente para o que passa a impressão para um terceiro é justamente de que o hospital está tentando esconder alguma coisa do que foi feito ali dentro. Talvez não tenha sido assim tão claro quanto pensei. Eu digo isso em situações de processo. Porém, numa situação onde você bem falou, o paciente faleceu, mas tem um responsável, tem a viúva, tem o filho mais velho, o prontuário pertence a ele. Ou seja, essa situação assim de o médico entregar é para uma autoridade policial ou judiciária que não é médico e também não é o paciente nem o responsável. Em sendo o paciente ou responsável, o hospital sim é obrigado, ou o médico é obrigado a entregar para o paciente a seu pedido e coloca a nota no prontuário. Estou entregando cópia a pedido. Mas eu quero provocar. Doutor Henrique, já ouviu, não precisa dizer só sim ou não, de algum magistrado esta dúvida? Por que os hospitais se recusam a entregar o prontuário? Isso é uma prática? Algum magistrado? Porque nós sabemos que o senhor atua em quase todas as varas do Fórum Central da capital de São Paulo, como perito do juízo. O senhor já ouviu algum tipo de despertar de dúvida por parte? Sim, quanto mais o hospital procrastina, quanto mais se tomam medidas assim no sentido de adiar essa juntada nos autos, isso não repercute bem no judiciário. Eu sempre aconselho os hospitais onde eu faço consultoria médico-legal ou sou assistente técnico, a entregar o mais rápido possível. E principalmente o prontuário é intocável, ou seja, tem que ser juntado o original. E outra pergunta, né? E eu acho que os internautas têm essa curiosidade. Os prontuários praticamente todos estão virando digitalizados. Estão todos. Então, recentemente eu recebi 2 CDs, mais de 1000 páginas de um prontuário. O consumidor pode ficar tranquilo de que esse prontuário não foi manipulado? Eu diria que tranquilo não, porque nem no tempo do prontuário escrito à mão, essa tranquilidade às vezes, não é? É difícil, a não ser por uma perícia grafotécnica, a gente vir a provar que houve adulteração ou que houve manipulação, e também não é infrequente na própria ficha de pronto-socorro ou ficha de anestesia ter rasuras,
grosseiramente feitas, ou seja, aquilo a gente vê que foi mexido. Para o lado digital, aí esse ainda é um filme de terror, porque isso é pouco conhecido, nós temos relativamente pouco tempo, até porque o assunto erro médico, como muito bem disse o doutor Ardito, é relativamente recente. Citou muito bem o Código de Defesa do Consumidor. Até 1991, eram pouquíssimos casos, perícias de casos de erro médico era como Copa do Mundo, né, como Olimpíada, tinha uma a cada 4 anos, a gente não ia no fórum. Depois do Código, com a inversão do ônus da prova, o juiz passou a muitas vezes, né, inverter o ônus da prova e agora é o médico e o hospital que tem que provar que não errou. Portanto, quanto mais claro, quanto mais rápido ele responder à justiça, melhor para todos. Então fica um alerta, né? Obtido o prontuário médico, nunca entre na justiça sem você ter consultado um médico de sua confiança, um médico indicado, para realmente saber o que aconteceu. Porque muitas vezes, no afã, no desespero do que está acontecendo, a gente ouve falar no corredor alguma coisa, ouve a enfermeira falar alguma coisa e começa a achar que alguma coisa errada aconteceu. E muitas vezes não. Era inevitável, era um risco. E aí você vai para a justiça, vai eventualmente ter todo um desgaste emocional, vai ajudar a atolar mais ainda o judiciário, que realmente está um caos para nada, né? Então, e aí eu estou falando para os meus colegas também de profissão, não entrem com nenhuma ação para cuidar de erro médico, da má prática médica, do ato médico, sem que você tenha conversado com um médico, porque nós, advogados, não conhecemos medicina. Então, nós temos que estar amparados, não na fala do nosso cliente, mas nós temos que estar amparados num técnico médico, né? Agora, eu estou assim, muito curiosa aqui, porque eu sei que o internauta tem essa dúvida. Doutor Henrique, e eu sempre começo com ele, né, Jean Vitor? Pode inverter. Doutor Henrique, pronto-socorro. Até onde o médico é obrigado a fazer tudo, tem que ter tudo? Há um olhar diferente do judiciário para um atendimento num pronto-socorro, diante das circunstâncias? É diferente esse olhar? Sim, a palavra-chave que a senhora colocou é circunstância. Ou seja, num pronto-socorro seria ideal que todo pronto-socorro estivesse muito bem aparelhado, com uma equipe de clínicos, de cirurgiões, de pediatras, de neurologistas, neurocirurgiões, enfim, toda uma infraestrutura de diagnóstico, não é? Uma infraestrutura de UTI pediátrica. Seria ótimo se isso fosse uma realidade brasileira. Tanto não é que estamos falando até em importar colegas de outros países. Bem, em não sendo uma verdade, a palavra circunstância diz tudo. Ou seja, o que o juiz vai querer saber daquele ato rotulado como erro médico é quais foram as circunstâncias que o cercaram. E a partir daí, o que o médico podia fazer e não fez, deveria fazer e não fez, né? Ou deixou de fazer aquilo que tinha que ser feito. Tem hospitais que você pega um caso de traumatismo crânioencefálico, a rotina seria pedir uma avaliação do especialista, fazer exames do tipo tomografia e ressonância. Se não tiver, o perito que vai analisar e vai resumir para o juiz vai ter que dizer, olha, naquelas circunstâncias ele fez o que era possível. Ou, naquelas circunstâncias, ele deixou de fazer aquilo que deveria ser feito. Pegando um gancho na história do bolo no forno, como nós estamos falando para internautas e o público é bem diversificado, eu prefiro dar uma definição que eu aprendi com os juristas, mais especificamente o desembargador Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, infelizmente já falecido. Ele deu aula de noções elementares de direito para os médicos na Escola Paulista de Medicina durante uma década. E ele resumia essa história de culpa médica, negligência, com 3 palavrinhas. Para não ficar dando várias definições, ele dizia que o negligente é o médico, aspas, esquecido. Esqueceu o bolo, esqueceu de pedir exame, esqueceu de fazer um exame pré-operatório. O imprudente é o contrário. Seria o médico, aspas, aparecido, ou seja, aquele que se julga bom, incapaz de falhar, incapaz de cometer erro. Ele é recém-formado e quer fazer neurocirurgia, quer fazer cirurgia cardíaca. Ele vai além do que ele conhece.
E o pior tipo de erro é o imperito, porque ele dizia, não há melhor palavra para definir o imperito do que o médico burro. E o pior tipo de burro é o burro ativo, ou seja, o burro que zurra, que fala, que opera, sem perceber que tem duas mãos esquerdas, ou seja, Deus lhe deu duas mãos esquerdas e cerebralmente ele é destro. Ou seja, quando ele se põe a operar com duas mãos esquerdas, ele infelicita o paciente e a classe. Muito bem. Doutor Jean Vitor, pelo que o senhor já viu, a Justiça analisa um caso da saúde pública da mesma forma que um caso da saúde privada? O juiz, ele tem por dever fazer uma diferenciação das pessoas, da situação, do local onde os fatos acontecem? Rosana, não é muito... Eles levam isso em consideração, mas isso não pela que a lei não traz essa obrigatoriedade para que o juiz faça. Mas, em alguns casos, é possível sim verificar que o juiz, dado algumas circunstâncias, verificando o hospital qual ocorreu o fato, o horário, todas as circunstâncias são levadas, como o próprio Dr. Henrique disse, à análise do caso concreto. E isso, a questão da saúde pública, é até agravado, muitas vezes, isso é muito debate entre os próprios juristas. Por quê? Porque é muito comum verificar em casos em que o juiz dá uma liminar determinando a internação ou ele dá uma liminar determinando o fornecimento de determinado medicamento para uma pessoa. Mas, esse caso, numa massa, ele pode ter uma consequência. E aí, isso não é muito levado em consideração pelo Poder Judiciário. E que é objeto de crítica, seja por parte do Poder Executivo, quanto por parte dos próprios operadores do direito, os próprios intérpretes. E isso também tem um grande reflexo quando você pega uma ação em massa, uma ação coletiva. E qual é o reflexo disso? É justamente a questão de que o juiz ele fica um pouco mais receoso ao optar. Então, sim, doutora, tem determinadas circunstâncias, o juiz leva um pouco em consideração se ele está no ambiente privado, se está no ambiente público, as circunstâncias em que ocorreu o fato. Na verdade, o que eu tenho visto é assim, como disse o professor Henrique, o médico vai ser julgado pelo que ele tinha condições de fazer naquele momento. Mas vamos imaginar que o raio-x estivesse quebrado. Aí o juiz vai olhar com os olhos que o professor Jean Vitor falou. O médico ali não podia fazer nada além do que ele tentou fazer. Agora, aquele hospital, como estava sem raio-x, vai responder pelo seu ato. E aí sim você tem um processo só contra o hospital que será condenado independente de culpa. Esse conceito de culpa não se aplica nem aos hospitais, nem aos planos de saúde, só aos médicos. Então, por isso que é muito importante você realmente entender o caso, como aconteceu, em que circunstância aconteceu. Eu vou pedir um intervalo e voltamos daqui a pouco, porque o tema, eu ficaria acho que uma semana inteira aqui falando sobre ele. Até daqui a pouquinho. Eu também. Mais ou menos. Nós estamos aqui no Ateliê Oral para o lançamento de Close-Up Diamond Attraction. É uma inovação, vai ser lançado em mais de 30 países. O Brasil tem o privilégio de ser o primeiro mercado a lançar essa linha de produtos. Diamond Attraction foi co-criada com um time global de dentistas cosméticos e aqui no Brasil eles são representados pelos renomados profissionais do Ateliê Oral. A gente pegou todas as tecnologias odontológicas e passou para a Unilever as tendências do mercado. A Unilever traz a exclusiva tecnologia Blue Light, que tem um efeito óptico que proporciona dentes mais brancos instantaneamente. É formada uma película azul sobre o dente e essa película faz com que reflita mais a luz branca. A gente realmente queria dividir esse momento com a imprensa e com o consumidor final. Fomos buscar todos os principais portais, veículos do país. A gente fez questão de convidar blogueiras renomadas para estarem aqui na coletiva.
Eu vim aqui fazer a cobertura do evento e mostrar para as minhas leitoras lá do blog. É em tempo real, né? Porque a coisa tem que ser rápida. Então é foto no Instagram, é vídeo pelo Instagram mesmo. Além das blogueiras, dentro da campanha, a gente vai trabalhar muito forte, então, a fanpage, o Instagram. Plano 360 completo. A escolha da mestra de cerimônia foi a Daniela Scarelli. Foi um prazer estar aqui hoje lançando esse produto, um produto jovem. Eu me senti super jovem estando aqui. Nas pesquisas realizadas pela Unilever, jovens indicam quais são os critérios da importância estética na sua vida. E o sorriso aparece sempre em primeiro lugar. O público-alvo de Diamond Attraction são mulheres de 18 a 30 anos, são mulheres antenadas, independentes. Portanto, a escolha das celebridades presentes no evento, a Bruna Marquezine e a Isabelle Drummond, faz todo o fit com o público-alvo, são jovens, são bonitas e, claro, tem sorrisos super atraentes e brancos. Quando você vai paquerar alguém, você olha o sorriso antes. Claro, e eles olham também. Um sorriso bonito muda tudo, né? Tô falando uma coisa que eu gosto, de uma marca que eu me identifico, com uma coisa que realmente é importante pra mim, que é o meu sorriso. Com certeza um sorriso bem cuidado atrai, né, gente? É uma arma da mulher e do homem também. Vamos buscar todos os códigos do mundo cosmético, do mundo do glamour e principalmente a atração, marcando o início da campanha de Close-Up Diamond Attraction. Um beijo e um sorriso. Até lá. Olha lá, voltamos já. A gente estava aqui conversando casos e casos e casos. Doutor Henrique, algum caso que te marcou nesses anos todos como perito e, aliás, um dos mais elogiados do Judiciário de São Paulo? Diversos, não é? Tem casos assim que a gente, no início, acredita que não se trata de erro médico e depois a gente vai percebendo pelo andar da carruagem que houve culpa, houve, seja na modalidade de negligência, seja na de imprudência, que são as mais comuns. Eu me lembro de vários, assim, não me sinto à vontade de dar nomes nem locais. Nem queremos, ética. Mas a história. A gente percebe, principalmente quando o tratamento é por uma equipe multidisciplinar. É uma coisa engraçada, o paciente às vezes parece que por ter uma equipe multidisciplinar cuidando dele, ele está sendo melhor visto. E às vezes é exatamente o contrário. Um pensa que o outro prescreveu, que por sua vez pensa que o outro prescreveu, tomou a conduta, e na realidade cada especialista está vendo a área dele e o doente não está sendo bem assistido. Lembrando do professor Costabile Gallucci, saudoso professor titular da disciplina de cirurgia torácica da Escola Paulista, ele sempre dizia uma frase que nos chocava de início, mas é isso mesmo. Doente é que nem cachorro, ou seja, precisa ter dono, precisa ter um responsável. Esse responsável pede as interconsultas que ele achar necessário, mas ele é o responsável, ele centraliza o tratamento. Se a coisa ficar muito diluída, de repente esse médico tem vários médicos e não tem médico nenhum. Uma dúvida que eu tenho, e se o paciente está na UTI, quem responde por esse paciente? Continua sendo o médico que o internou, ele que prescreve a conduta, ou passa-se para uma outra instância e aí é a equipe da UTI que passa a prescrever? Não, é o médico assistente, ou seja, o médico que internou na UTI, que indicou a internação de UTI. Nas intercorrências, nas emergências que podem acontecer, o plantonista da UTI está autorizado a agir, porque o médico assistente não está de plantão na UTI. Então, quem faz a prescrição, quem define a conduta, no geral, é o médico assistente, ou seja, quem internou, e quem acompanha as urgências, emergências e intercorrências é o plantonista. Bom, e aí eu pergunto, e eu acho que todo cidadão, toda brasileira tem essa dúvida. Quando é que eu posso confiar na conduta do médico, no diagnóstico do médico? Ele é obrigado a me dar um diagnóstico, um prognóstico
Como é que funciona essa relação? Claro, porque o médico não é obrigado, num primeiro momento, a saber tudo o que está acontecendo ou adivinhar, não é verdade? Agora, a gente está também naquele outro momento, né? O médico mal olha para você. Que saudades daquele médico de família, né? Que conhecia a tua vida, sabia se você tinha cachorro, papagaio, ia para a escola, namorava. Porque hoje o médico mal olha e ele pede exame da unha do dedão do pé, ao último fio do cabelo. Isso está certo? Isso não é um ônus para os hospitais? Tá difícil, não tá, doutor Henrique? Bastante, bastante. Principalmente agora com esse número enorme de faculdades de medicina que foram fundadas e que preparam muito mal os nossos colegas, ou seja, não se tem uma boa residência, não tem bons docentes dedicados ao ensino. Então, o médico vai perdendo a oportunidade de saber que ele tem que sair de uma faculdade sabendo fazer diagnóstico sindrômico, anatômico e etiológico. Muitas vezes o diagnóstico etiológico, ou seja, a causa, não é clara num começo do acompanhamento do caso. Mas com os exames, com o acompanhamento, ele tem que chegar lá. Quando a gente analisa um caso suspeito de erro médico, a gente procura muito ver qual foi a conduta. Ou seja, é até certo ponto tolerável o erro de diagnóstico. Quando nós examinamos um doente, a gente tem que falar para ele, pelo menos, quais são as hipóteses diagnósticas mais prováveis. Isso a gente pode até errar, mas é bom que não se erre a conduta. Dando um exemplo, o indivíduo chega num pronto-socorro, mais de 40 anos, obeso, hipertenso, queixando-se de dor no peito com irradiação para o ombro. Bem, ele pode estar tendo uma angina pectoris, uma angina instável, uma síndrome intermediária, uma dissecção aguda de aorta, mas pode estar tendo também uma pericardite, uma nevralgia intercostal e até sintomas relacionados a gases. Muito bem. Só que nós estamos diante de uma dor no peito num paciente que tem todos os fatores de risco para coronariopatia. Nós temos, então, que conduzir esse caso como se fosse um possível infarto agudo do miocárdio. Temos que fazer um eletrocardiograma, temos que escolher enzimas cardíacas, colocar um catéter de oxigênio, deixar uma vaga reservada na UTI e depois, com o acompanhamento, nós vamos tirando as hipóteses diagnósticas que não se adequaram e vamos deixando a hipótese mais provável até chegar num diagnóstico de certeza e dar a conduta final, internação, UTI ou eventualmente alta. Esse caso que eu estou dizendo ocorreu, infelizmente, com um juiz de direito, que foi 5 vezes a um pronto-socorro, 5 vezes em locais diferentes, ora se queixando de dor no peito, ora de dor no ombro. E quando ele teve a parada cardíaca seguida de óbito, ele estava sendo visto por um ortopedista, achando que era algum problema de bursite de ombro esquerdo. Portanto, houve nitidamente um erro de conduta. O erro de diagnóstico não teria causado óbito. Se ele chega, um juiz, no período da tarde, que ele deveria estar no fórum e estar num pronto-socorro, essa queixa deveria ter sido valorizada, principalmente em função do histórico, de ter todos os fatores de risco de coronariopatia. Houve processo, houve indenização, mas quem repõe a figura de um chefe de família e de um juiz de direito com um pouco mais de 40 anos? Ninguém. Então eu vou arriscar e dizer assim, você foi uma vez, foi atendida, voltou com os mesmos sintomas ou algo parecido e te dispensarem, procure correndo outro serviço, porque não dá para brincar com saúde, não é? E aí eu pergunto, doutor Jean Vito, num caso como esse, onde a pessoa é atendida, eventualmente demora-se o diagnóstico, por exemplo, uma pessoa que está com dores, vai no médico, normalmente isso acontece em pronto-socorro, né? Dão um draminho, um remedinho, dispensa, e assim vai, depois de um tempo descobre-se que ela está com câncer e que eventualmente esse câncer, se tratado, se diagnosticado, percebido lá atrás, na primeira vez que ela foi procurar mais precocemente, ela poderia ter, porque nós nunca vamos ter certeza, mais tempo de vida. Como é que a justiça enfrenta essas questões? Bom, eu acho que o primeiro ponto a ser ressaltado, e que nós ainda não tratamos aqui, a respeito dessa responsabilidade do médico, é o que nós em direito chamamos que a responsabilidade ela é de meio, ela não é de resultado. Então, o médico,
ele não, muitas vezes está além dos seus poderes, dos seus préstimos, a cura. Então, no caso do câncer, por exemplo, como a doutora Rosana trouxe. Mas, existem casos, como o doutor Henrique trouxe, em que há um problema está no meio, tá? No diagnóstico. E aí sim há que se falar nessa responsabilidade civil. Pois bem, visto isso, esse caso que a doutora Rosana trouxe, na nossa literatura costumeiramente chamado de teoria da perda de uma chance. Pois bem, essa teoria veio do direito estrangeiro e aqui no Brasil ela é muito comum em outros casos, em casos, por exemplo, de concurso público em que foi impedido de realizar a prova por fatos alheios à sua vontade e que perdeu a chance de ingressar naquele cargo. No caso que a doutora Rosana trouxe, ele perdeu a chance de um prolongamento um pouco maior. Isso, o judiciário, no âmbito médico, era um pouco mais reticente. Hoje, há precedentes, há julgados do Superior Tribunal de Justiça que sinalizam por uma mudança de entendimento no sentido de que se recepciona essa teoria, ou seja, que se acontecer isso, se ficar comprovado nos autos que a pessoa tinha a possibilidade de um prolongamento na sua vida, de um resultado melhor no seu tratamento, se o diagnóstico fosse dado precocemente e havia condições de dar esse diagnóstico anteriormente, aí sim o judiciário tem concedido uma indenização. Uma indenização que o valor não é o mesmo, frisa-se, de que se fosse num outro caso, em que nós falamos num outro bloco, num caso em que houve o erro médico e que aí ela foi enferma e veio a falecer por causa desse erro e não por uma causa da doença em si, que daí propiciou. Muito bem. Um dos primeiros casos a Justiça Brasileira reconheceu a perda de uma chance com um laudo do professor Henrique. Foi uma moça de 20 anos que tinha ido viajar, comemorar a formatura do colegial numa praia, voltou provavelmente com uma virose e ela buscou o serviço médico 8 horas da manhã. E aí, pronto-socorro, independente se for da rede pública ou da rede privada, primeiro atende quem está sangrando, depois atende quem está desmaiado. E quem está só se sentindo, né, aparentemente mal, há uma lentidão. Essa moça foi ser examinada, se não me falha a memória, por volta das 9 e pouco da manhã, deram um sorinho para ela e ela começou a apresentar dor na nuca, foram pedir punção só realizada às 11h30 da manhã. Os médicos foram analisar isso por volta de meio-dia e ela piorando, e aí troca de plantão, e aí resolveram dar antibiótico, mas quando foi ser aplicado o antibiótico já eram 3 horas da tarde, ela já estava com petequias e essa menina veio a óbito. E a Justiça do Estado de São Paulo condenou não só o hospital, como a equipe da manhã, a equipe da tarde, o pediatra que acabou demorando para ir vê-la no hospital e dizendo que nunca saberiam os pais se essa menina sobreviveria ou não se aplicada a medicação em tempo. E é essa dúvida que faz com que a justiça puna pela perda de uma chance. Lembra desse caso, professor Henrique? O seu laudo foi, eu diria, determinante. Lembro, alguma tristeza pelo desenlace, né? Lembro, e aplicando ao primeiro caso que eu disse da dor no peito com irradiação para o ombro, se no primeiro episódio de comparecimento ao pronto-socorro tivesse sido valorizado, tivesse sido feito um eletro, colocado o paciente na UTI, o que não dá para garantir, como muito bem falou o doutor Ardito, é que o paciente teria uma outra evolução. Às vezes, ele pode ter uma evolução catastrófica, apesar de todas as condutas terem sido tomadas de maneira escorreita. Mas, pelo menos, nós vamos ter o consolo profissional de dizer que esse doente morreu dentro da lei. Ou seja, morreu com tudo o que podia ter sido feito naquelas circunstâncias, tendo sido feito. O que é muito difícil, e a gente tem sempre que melhorar a qualidade de ensino, se aperfeiçoar,
nos cursos de pós-graduação e de especialização é para que a gente aprenda cada vez mais precocemente a ver a primeira chance. Ou seja, se tem uma chance do doente ser bem tratado, é a primeira. O resto, a gente vai tentar corrigir aquilo que não foi feito em tempo hábil. Mas agora eu quero provocar um pouquinho. O que está faltando, professor Henrique? O que está faltando, doutor João Vitor, para a saúde no Brasil ser melhor, tanto na área pública como na área privada? Bem, eu começo pelo ensino. O que eu noto, tem muita faculdade, mas tem pouco professor. Hoje a gente nota uma pletora enorme de professores pesquisadores, prestadores de serviço, mas não tem o professor que se dedica ao ensino. Ou seja, o aluno não tem professor. Ele está tendo aula com estagiário, com pessoal que às vezes nem é da própria escola. Ou seja, ninguém está interessado em ensino. E a razão disso é muito simples. Ganha-se muito mal. Tem poucas pessoas que se dedicam ao ensino com a remuneração federal, estadual, municipal que é dada a esses médicos. Então, está faltando não só investimento, agora saindo um pouco da vida universitária e indo para assistência médica em geral, investimento em saúde, ou seja, o que a gente nota é que nos últimos anos fecharam inúmeros hospitais, né, por falta de financiamento e ao mesmo tempo estamos importando médico de fora. Então, para mim, começa no banco escolar, melhorando o ensino, o indivíduo sair no 6º ano tendo condições de, com 2 anos de residência, já exercer a profissão, e não do jeito que é hoje, que o indivíduo forma com 6 anos e está totalmente despreparado. Ele tem que fazer praticamente um novo curso além dos 6. Falta educação lá de baixo, né, professor Henrique? Não é... Na nossa área também, no direito, a gente observa isso. É uma situação... Acho que o Brasil está num momento muito ruim de falta de diretriz pública. Doutor João Vitor, o senhor pensa assim também ou vai além? Eu compartilho da opinião de vocês e eu vou além. Eu acho que, por óbvio, a questão da educação sempre vem à tona, mas nós sempre nos deparamos, recentemente, com essa questão, principalmente dos royalties do pré-sal, da destinação disso para um percentual dos royalties vão direto para a saúde. Então, percebe-se que há um movimento, que há necessidade. A questão, e muito disso passa, e trazendo isso para a nossa área também, passa muito por questão de investimento. Então, falta muito investimento para a área da saúde pública no país. Isso é notório, isso não é nenhuma novidade, não precisa ser ninguém para falar isso, até porque é alarmante ligar a televisão e olhar os jornais e ver aquela sensação das pessoas deitadas em 1 milhão de marcas e a sensação de não poder fazer nada a respeito. Mas isso também passa, eu compartilho com o doutor Henrique, de um ensino muito mais detalhado e mais efusivo dos médicos. Inclusive, eu vejo isso também para a nossa própria área, no direito, isso também, como a doutora Rosana trouxe, é alarmante. E nós estamos conversando agora há pouco, fora do ar, da questão do ensino da própria medicina legal, que nos cursos de direito hoje tem sido um pouco afastada, tem sido deixada de lado, e somente as pessoas que lidam com direito penal, direito criminal, é que tem estudado com um pouco mais de detalhe esse assunto. Isso um pouco ainda. Então, eu estava aqui pensando, né? Só talvez complementando, porque eu achei muito importante o que o doutor falou, não só o investimento, como a gestão disso que foi direcionado à saúde. Eu me lembro que Benjamin Franklin, numa famosa carta para um amigo dele, ele disse que na vida se só podia ter 2 certezas, a morte e os impostos. O evoluir da humanidade mostrou que ele errou metade dessa frase, porque realmente os impostos são uma realidade, você não vai se livrar nunca. A morte já causa algum tipo de celeuma, morte cerebral, morte encefálica, a legislação muda, tem países que em alguns estados se aceita um tipo de morte, outros. Agora, imposto está aí. E um deles foi criado por um médico, o professor Adib Jatene, criou lá a famigerada CPMF, que em tese é muito bom, e originar bastante recurso para a saúde. Porém, ela acabou caindo, enfim, em desuso e foi
caçada, vamos chamar assim, não existe mais, porque parece que o que era arrecadado não se destinava exatamente para a saúde. Portanto, não é só investir, tem que ter gestão, tem que ter vigilância para ver para onde essa verba está indo. Até porque hoje nós temos vários hospitais privados que, em convênios com Prefeitura, Estado e até mesmo União, estão gerenciando hospitais públicos. Infelizmente, é Brasil, já há notícias de desmandos, de má gestão, quer dizer, como é triste tudo isso, não é, professor Henrique? Eu fico horrorizada. E aí, nosso tempo está começando a terminar, mas na área de planos de saúde, e o professor Henrique acompanhou muito esse processo, nós precisamos, nós brasileiros, judicializar a questão de planos de saúde, precisamos judicializar a questão de medicamentos que não são fornecidos, e aí parece que o governo começa a se mexer, talvez para começar a cutucar de uma forma mais incisiva a área da saúde pública, fosse o caso de se judicializar sim. Está levando 4 meses para fazer uma ressonância magnética, sendo que eu estou com uma suspeita de uma doença grave, judicializa, porque vai chegar uma hora que eu acredito que os governantes vão se mexer. Estou errada? Não, nós temos que atingir um ponto de equilíbrio. Ou seja, antes do Código do Consumidor, acontecia de tudo e nada era judicializado. Depois a gente observou uma certa inversão, ou seja, tudo passou a ser judicializado. Se houver um bom entendimento, ou seja, se o juiz tiver noções boas de medicina legal nos cursos de direito e vice-versa nos cursos de medicina, nós vamos chegar a um ponto de equilíbrio. Ou seja, vai ser judicializado aquilo que realmente tem razão de ser. Antes, nada era, hoje tudo é. O que se espera é que alcancemos um ponto de equilíbrio, porque nós estamos notando que antes o paciente, o doente, era um objeto de cuidados e hoje ele passou a ser um sujeito de direitos. E às vezes parece que ele está mais preocupado com seus direitos do que com a sua saúde. Mas, doutor Henrique, aí eu acho que é um ponto extremamente interessante. Por quê? Porque há necessidade dos órgãos reguladores atuarem de uma forma mais incisiva. Hoje os órgãos reguladores, desculpem a palavra, mas viram quase cabide de emprego. Perfeito. E eles precisam deixar de ser isso. Eles precisam ter uma atuação mais ativa. No que nós estamos falando, principalmente a ANS e a Anvisa. Não dá para ficar esperando um medicamento ser aprovado, não dá para ficar esperando uma atuação mais enérgica, mais incisiva da ANS contra um determinado plano de saúde. Então, sim, concordo plenamente que passa por uma questão de ensino, mas passa por uma questão de gestão, passa por uma questão de enxergar as coisas de uma forma mais adequada e para o próprio bem, em prol do próprio consumidor. Eu falei, dá para ficar mais uma semana, mas infelizmente nosso tempo está esgotando. Professor Henrique, 1 minuto para suas considerações, porque acho que a gente falou de tanta coisa tão importante, não é? Sem dúvida, espero ter contribuído ao lado dos colegas aqui para os internautas terem uma pequena ideia, uma vaga ideia de o que é o erro médico, né? E nós estamos à disposição do programa para eventualmente voltarmos ao tema, porque como disse a doutora Rosana, realmente nessa fase do Brasil é inesgotável. Esse tema, muita coisa tem que ser falado, muita coisa tem que ser feita, porque senão ainda essa situação vai perdurar por muitos anos e com prejuízo para todos. Muito obrigada, professor Henrique. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Professor Jean Vito, 1 minuto para suas considerações finais. Contando, né? Bom, nós falamos muito aqui sobre a questão da responsabilidade civil do médico, e eu acho que é um ponto, e como muitos internautas, a gama da UTV vai para todo o país, para todo mundo, eu acho que é importante salientar a possibilidade de contratação de seguro de responsabilidade civil. Então, os médicos têm essa possibilidade, consultem o seu corretor de seguro de confiança, eles vão te indicar uma empresa de seguros, uma seguradora responsável que vai ter e vai te dar um seguro que vai te ajudar em casos, porque está sujeito, todos nós estamos sujeitos a erros. Gostaria de agradecer muito ao doutor Henrique pela companhia, pelos grandes esclarecimentos, a doutora Rosana pelo convite. Estou à inteira disposição de vocês, estou abertos a perguntas, questionamentos futuros e a retornar aqui no programa para esclarecer esses e eventuais outros temas.
Vai ser muito bom tê-los aqui. Professor Henrique, admiro muito o seu trabalho, de uma seriedade, de um profissionalismo ímpar. Continue assim, sendo um exemplo para os advogados, para os magistrados, para os promotores que atuam nos processos, enfim. Uma honra tê-lo aqui e saber que você está lá dando aula na minha faculdade, né? Muito bom. Que prazer para os alunos da São Francisco tê-lo lá. Eu que me orgulho de privar a sua amizade e nunca esquecer os internautas. É bom que saibam que a doutora Rosana foi uma das que desbravou esse assunto. Antes dela, pouquíssima gente falava em direitos do paciente e erro médico. Ela abordou esse assunto há mais de 20 anos atrás e foi um terreno árido que não existia ninguém. Então eu a parabenizo e para mim é uma honra estar no seu programa. Estivemos juntos nessa luta. Dr. Jean Vitor, prazer tê-lo aqui com a gente, um advogado batalhador, aguerrido, tão jovem já aí trilhando um caminho muito legal. E eu queria finalizar com duas questões só. Eu acho que são 150 milhões de brasileiros que não têm planos de saúde. Ou seja, nós temos 150 milhões de brasileiros reféns de um serviço público extremamente deficitário, extremamente deficiente. Vá atrás do seu direito, reclame sim, entre na justiça sim para exigir o seu direito, porque a hora que começa a ter muita decisão judicial contra determinado, vamos colocar entre aspas, cliente, né? E isso acontece na telefonia, acontece em banco, esse cliente começa a mudar a sua postura, porque o ônus de ficar sofrendo tanto processo é muito grande. Não abra mão do seu direito. E você, internauta, que tem todo esse poder de compartilhar, de divulgar, de orientar, não só os próprios colegas, mas como aqueles mais idosos que não têm essa facilidade de acesso à informação, divulgue, oriente. Vamos nós, cada um de nós brasileiros, sermos um agente transformador da nossa sociedade. Daqui a pouco nós vamos discutir o pacto social. Nós é que vamos dizer o que será feito do orçamento brasileiro. Vamos nos assenhorar desse nosso país. Bom final de semana, boa diversão, com muita responsabilidade, muito cuidado, mas até semana que vem.